Oi pessoal, hoje é dia de glossário ABA e hoje a gente vai estudar o termo punição. A punição, na análise do comportamento aplicado, é um procedimento que envolve a apresentação de uma consequência desagradável ou então aversiva para diminuir a probabilidade de ocorrência de um comportamento indesejado. Então, esse conceito existe sim na análise do comportamento, mas não se usa mais punição em intervenção ABA com crianças com TEA. É sempre melhor a gente substituir punição por um reforço positivo ou então no ensino de comportamentos alternativos, promovendo uma mudança a longo prazo no comportamento dos alunos. Mas na escola, as punições costumam ser usadas para desencorajar comportamentos inadequados. Vamos ver alguns exemplos comuns do uso de punição na escola? Então, por exemplo, tirar da sala de aula. Então, o aluno é temporariamente removido da situação. Então, uma das situações é colocar o aluno para fora da sala de aula. Então, o aluno é temporariamente removido da situação ou ambiente onde o comportamento problemático ocorreu. E aí, assim, a gente isola ele por um curto período de tempo. Outras variações desse tipo de punição é mandar para a sala da coordenação, para a diretoria. Mas na visão da análise do comportamento, esse tipo de punição pode gerar ainda mais comportamentos inadequados. Porque o aluno pode continuar se comportando justamente para fugir de dentro da sala de aula, fugir da aula, ou se esquivar de alguma tarefa, de alguma atividade lá que ele não queira fazer. Existe um caso em que o aluno se comportava de forma inadequada, batia nos coleguinhas, justamente para a professora mandar ele para a diretoria, porque ele queria ir lá na diretoria para ver o ventilador. Muitos autistas eles têm fixação em certos objetos, principalmente se eles giram, tem um movimento. Então ele justamente batia no colega para a professora mandar ele para a diretoria e ele ia lá todo feliz para ver o ventilador. Então, nem sempre deixar fora de sala de aula resolve ou vai ensinar aquele aluno que ele está tendo um comportamento inadequado, E ele pode, inclusive, usar a seu favor para poder fugir e se esquivar. Outro clássico das punições usadas em sala de aula é a perda de privilégios. Então, por exemplo, perder tempo de recreio, ficar na sala no intervalo enquanto os outros alunos estão lanchando, estão lá fora. Ou então de participar da educação física, de uma aula extracurricular que aquele aluno adora, tipo música, depois da aula tem aula de música e aquele aluno está de castigo e não vai poder participar da aula de música devido ao comportamento que ele teve na sala, entre outras perdas de privilégio aí que podem acontecer. Esse tipo de punição pode gerar comportamento agressivo, ou então muito emocional, como ansiedade, uma depressão. Então, ou seja, a situação pode piorar muito, ao invés de ensinar que aquele comportamento não é adequado. Então, outro exemplo é o trabalho adicional, ou seja, o aluno pode ser solicitado a realizar uma tarefa extra, como uma lição de casa a mais, ler mais páginas ali do livro, ou trazer um trabalho por escrito que não foi apresentado para os outros alunos, como forma de consequência para o seu comportamento. É importante a gente observar aqui que a punição pode até funcionar em alguns contextos, mas como a criança ainda tem uma necessidade para ser atendida, porque a criança se comporta com a função de ter uma necessidade atendida, Se ela quer um tangível, se ela quer atenção, se ela tá sentindo um desconforto dentro da sala de aula. Então a punição vai acontecer e pode até funcionar, mas a necessidade da criança ainda tá lá. Então o que ela vai fazer? Ela vai substituir esse comportamento por um outro, que pode inclusive ser ainda pior, porque uma coisa é fato, a punição não ensina um comportamento novo para substituir. Outras consequências da punição, ela só funciona na frente de quem está punindo. E um exemplo clássico disso é o exemplo do trânsito, Quando a pessoa passa em frente ao radar, ela diminui a velocidade, mas daí o radar ficou para trás, ela volta a aumentar a velocidade. E acontece a mesma coisa, Aquele professor de matemática chama a atenção dela, porque ela não está prestando atenção na aula naquele momento. Mas bastou mudar de professor que o comportamento volta. E outras coisas que a gente também precisa levar em consideração é que quando a pessoa usa a punição e vê algum resultado, isso reforça o comportamento de punir mais e mais. Então, ela pode se tornar uma pessoa abusiva, O punidor, ele pode se tornar abusivo, porque ele vai vendo um resultadinho ali, um resultadinho aqui, Vai vendo aquele comportamento sumir, pelo menos na frente dele, e vai se tornando uma pessoa cada vez mais punidora e se tornando uma pessoa abusiva. Outra coisa que a gente não pode negligenciar nunca é que quando você usa uma punição, você dá modelo. Então, a criança que recebe punição tende a punir também.
batendo, sendo agressivo. Bom, gente, é isso. Eu espero que essa discussão traga aos professores uma oportunidade de refletir, para repensar os métodos disciplinares que são usados nas escolas. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal Pratiaba, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!